mas vamos voltar para o nosso tema, que era o tema inicial desse programa, que foram as agressões praticadas por Jair Bolsonaro a jornalistas e, portanto, também a democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Eu vou, então, embarcar aqui, como a gente diz, professor Laurindo Leal Filho, mais conhecido como Lalo, né? Professor lá da Escola de Comunicação e Artes da USP e também membro do conselho da ABI, a grande ABI que está sendo recuperada agora nos últimos meses, né, Lalo? Você pode depois até falar um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Instituição importante na defesa da democracia. Então, boa noite, obrigado pela sua presença e já vamos logo para a primeira pergunta aí, viu, Lalo, para essa questão. Como é que a ABI reagiu a essas agressões? Porque foi uma ontem e outra hoje, né? Hoje ele agrediu de novo. Disse que os jornalistas são bundões, né? Usou essa expressão. E ontem disse que ia dar porrada, né? Que queria dar porrada. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dayana. É um prazer estar com vocês, estar no 247. E é também importante e é um prazer também falar em nome da Associação Brasileira de Imprensa, que, como você começou aí dizendo, recuperou o seu papel de protagonista da cena política brasileira, depois de ter ficado um pouco afastada durante algum tempo. A nova diretoria, comandada pelo Paulo Jerônimo, ela tem se empenhado muito na luta que vai além da simples defesa corporativa. A ABI tem um histórico de uma defesa da democracia brasileira, da soberania nacional. Basta lembrar a defesa e a participação da ABI na campanha do Petróleo é Nosso, lá no início dos anos 50. Eu digo isso para enfatizar a importância que ela tem neste momento dessa luta contra o autoritarismo, né? Claro que nós temos que estar ao lado dos jornalistas, dos profissionais que estão trabalhando e que estão sendo atacados de uma maneira cruel, né? Eu nunca vista na história, nem na ditadura, nós tivemos um tipo de agressividade. Já se falou aqui do general Milton Cruz, mas este vai além, né? Este vai além. Eu estou dizendo isso porque, ao nos posicionarmos, enquanto ABI, na defesa dos profissionais da imprensa, nós estamos nos posicionando em defesa da democracia brasileira, né? Tentando conter esse avanço autoritário que parece que ele se acelera a cada momento, né? A cada dia nós temos um passo novo rumo ao fascismo. Isso a gente tem que deixar claro, usar a categoria, né, que explica uma situação como nós estamos vivendo, ou o protofascismo, a iminência de chegarmos realmente num regime fascista. Então, tão logo a ABI soube daquela agressão ao jornalista do Globo, se manifestou e na nota expedida no sábado, ainda no sábado, o presidente da ABI exigiu decoro do presidente da República, né? Porque eu me lembro muito bem que com todos os problemas e com todas as deficiências do primeiro governo pós-ditadura, o primeiro governo civil, ainda que não eleito diretamente depois da ditadura do Sarney, uma das poucas coisas que eu lembro de positivo foi o Sarney falando da liturgia do cargo, né? Que o cargo de presidente da República tem uma liturgia, e essa liturgia tem que ser respeitada. E esse cidadão que está hoje ocupando a presidência da República desconhece essa liturgia. Mas pior do que isso, a liturgia do cargo e só a existência do cargo faz com que grande parte da população veja na pessoa que ocupa aquele cargo uma referência de comportamento, né? Não é só comportamento político, não. É comportamento familiar, é comportamento social, é comportamento humano. E isso é muito perigoso. Eu vi agora há pouco, Rodrigo, Dayana, já manifestações eu não sei se são realmente pessoas físicas ou são máquinas, mas endossando a agressão física aos jornalistas propagada pelo presidente da República. Quer dizer, isso é criminoso, isso é um perigo para a civilização, para as relações civilizadas. ABI. Agora, é importante também dizer, Rodrigo, Dayana, que
nós não nos limitamos a notas, porque é importante a nota, nós não podemos deixar passar. Mas também já existem ações da ABI concretas no sentido de enfrentar esses desmandos. Eu vi o finzinho da entrevista com a Carol Proner, e vocês falaram da leniência do Supremo em tomar medidas em defesa da democracia mais rápidas, não é? E nós temos esse problema. No dia 7 de julho, portanto, há mais de um mês, nós entramos com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal, porque a ABI, como uma entidade de representação nacional, ela tem a prerrogativa de entrar com ações diretamente no Supremo. E nós fizemos isso no dia 7 de julho passado, e até agora não tivemos resposta. Entramos lá com uma notícia crime, é uma figura jurídica, né? Uma notícia crime contra o presidente da República por violação do Código Penal. Ele estava dialogando ou expelindo impropérios aos jornalistas, sem nenhuma proteção, próximo aos jornalistas, insuflando pessoas também desprotegidas de qualquer tipo de máscara, aos jornalistas naquele chiqueirinho que foi criado no Palácio do Alvorada, na frente do Palácio do Alvorada, atentando contra a saúde dos jornalistas. Então, existem dois artigos do Código Penal que impõem punições, até de prisão, para quem coloca em situação de risco a saúde de outra pessoa. Então, naquele momento, nós entramos com essa notícia crime e, infelizmente, até agora, não tivemos nenhuma resposta. Então, nós temos que, na medida das possibilidades, combinar manifestações públicas através de notas com ações práticas, quando isso se torna possível. Daiane, no nosso título hoje aqui do vídeo, eu já vou passar para a Daiane fazer a próxima pergunta, né? Mas o nosso título é justamente esse, né? Maia, diante dos impropérios, né? Porrada. Hoje ele falou que os jornalistas são bundões, né? Porque pegam a Covid. Ele não, ele é atleta, o presidente. Diante disso, o presidente da Câmara, principalmente, né, Daiane, baixa a cabeça, fez uma declaração muito fraca, não reagiu à altura, né? E o Supremo agora, o Lalo vem lembrando que já há lá um pedido para que ele, uma notícia crime contra o Bolsonaro por uma questão de saúde pública e nenhum procedimento foi adotado. Mas, Daiane, diga lá, era só para lembrar isso, que Maia baixa a cabeça, o Supremo também está baixando a cabeça, acreditando demais nessa história do Bolsonaro que recuou, que agora ficou bonzinho. Acho que não dá para acreditar nisso, né, Daiane? E a mídia também, né, Rodrigo? E a mídia também acreditando que vai passar tudo que lhe interessa na área da economia, né? E fica baixando a cabeça para essas barbaridades que estão ocorrendo. Desculpe interromper, Daiane. Tem aqui, ó, a Reginalíssima mandou um superchat aqui dizendo: caro Lalo, o avanço de agressões pelo presidente da República vem ocorrendo sem limites. O Chicão Beltrão também no superchat diz: ao falar bundões e o despresidente ofende os mais de 115 mil mortos como se fossem fracos e por isso faleceram, destaca aqui o Chicão. O Valber Franco também no superchat diz: boa noite, queridos, perdoe-me, mas a triste apatia na história se repete de tal maneira que me parece naturalizada a truculência e o autoritarismo. Ele bota aqui em hashtag fora Bolsonaro. Essa postura do Bolsonaro em relação à imprensa tem sido, como lembrou aqui a Reginalíssima, frequente, desde o início aí do seu governo e até antes no processo dele lá na Câmara, quando ele era parlamentar. Você acha que é uma estratégia política de desacreditar a imprensa, que é justamente diante dos escalabros que ele faz, ainda que seja a grande mídia, nós, a imprensa alternativa, já fazemos isso cotidianamente, mas é justamente a imprensa que faz o confronto com ele e o questiona em momentos como esse, que ele teria que responder, ou pelo menos dar uma resposta, ainda que fosse de não saber, não vou falar sobre isso e tal. Ele responde desse modo, desacreditando e incitando essa violência. Aconteceu isso nos atos antidemocráticos, acontece isso cotidianamente em outros momentos. Você acredita que isso é uma política deliberada do Bolsonaro para justamente fortalecer
o seu governo, a sua tese, o fascismo dele? Olha, eu tenho dificuldade, viu, Daiane? Eu só queria, antes de te responder, complementar um pouco o que o Rodrigo falou em relação ao Rodrigo Maia. São quase 50 pedidos de impeachment, né? E ele está sentado em cima desses pedidos. Um desses processos, o pedido do processo é da ABI. A ABI também não tem apenas a notícia crime, mas também tem um pedido, entre esses tantos, um deles é da Associação Brasileira de Imprensa. Eu fiquei estupefato ao saber que o Rodrigo Maia disse que não havia nesses pedidos, né, condições e fundamentos para ele abrir o processo de impeachment, dizendo que as pedaladas fiscais imaginárias em relação à presidenta Dilma justificavam o pedido. Quer dizer, realmente um comprometimento do Rodrigo Maia com essa situação bastante grave. Com relação à tua pergunta, Daiane, é difícil ainda a gente ter um perfil concreto, mas eu tenho conversado com algumas pessoas da área da psicologia, da psiquiatria. Há uma sociopatia bastante caracterizada nesse cidadão, né? Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade de cognição muito grande. Parece que ele foi talhado, né? A sua formação psicológica é uma formação muito limitada do ponto de vista das relações sociais, né? Então eu não tenho certeza e convicção ao afirmar que ele faça essas coisas de caso pensado. Eu acho que trata-se da exposição, né, da colocação para fora daquilo que é a constituição da sua personalidade, da sua formação de caráter, né? Se você for pensar, ele tem uma formação social dentro de um âmbito social bastante limitado, né? É uma pessoa que tem uma nem no próprio exército, onde ele poderia dar vazão, né, a uma certa tendência de violência, porque o exército é criado para isso. O exército não é para fazer carinho para ninguém. O exército é feito para matar o adversário. Nem lá ele conseguiu se manter, né? Ele foi expulso do exército, né? Então essa eu acho que se houver um estudo da personalidade desse cidadão, pode aparecer uma situação bastante doentia. Então, com esses argumentos é que eu te respondo. Eu não acho que seja algo racional. Ele responde, né, da maneira como ele, dentro da limitação dele, né? É uma pessoa limitada, ela é uma pessoa cujo instrumental não é o do diálogo, não é o da empatia, é o da violência. Então, a resposta dele sempre é a resposta da violência. Eu não acredito que ele tenha ele racionalize a relação com a imprensa. Agora, a imprensa tem uma parcela de culpa muito grande, se vocês quiserem entrar nessa situação. Não é de graça que essas coisas estão acontecendo. A imprensa prefere comparar a Dilma, quer dizer, o Jair Bolsonaro, a Dilma, né, aquele editorial estúpido, né? Pelo menos o título é estúpido. Podia fazer aquela crítica se há a posição política da Folha, sem misturar, né, um com o outro. O Bolsonaro, né, louva o torturador e a Dilma foi torturada pelo Ustra. Então foi algo de profundo, enfim, absurdo aquele editorial da Folha de São Paulo. Mas, Daiane e Lalo, eu queria passar aqui rapidamente. O Lalo levantou esse ponto, a dificuldade social, a sociopatia do Bolsonaro. Vocês viram que está circulando nas redes, estão circulando imagens de um encontro com líderes do mundo inteiro lá no Fórum de Davos, né? Eu vi. E o Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, se aproxima do Bolsonaro para conversar. É patético o que acontece. Eu queria rodar rapidamente aqui, só para a gente ter um pouco dessa imagem do que o Lalo estava falando. Não tem a ver exatamente com o tema pelo qual a gente trouxe ele aqui, mas tem também, porque é a figura do Bolsonaro e o que ele acaba simbolizando do Brasil para fora do Brasil. Então, deixa eu trazer aqui, isso está circulando nas redes.
É rapidinho, não é um vídeo longo, não. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu achar. Está aqui no Twitter do Guilherme Casarões, que é um especialista em relações internacionais. E aqui está o vídeo. Vamos lá. O Al Gore chegando perto. Tá baixinho, Rodrigo, se puder aumentar. O inimigo dos Sirkis da luta armada. Way back, I was an enemy of the Sirkis in the army. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão da exército. A pessoa errada. Não tem problema. Não era problema. A história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. É isso, né? Não sei se ficou claro para todo mundo. Eu vou fazer um resuminho aqui. Primeiro, o Al Gore foi vice-presidente na época do Clinton, se aproxima e fala: eu conheço o Sirkis, né, que é um deputado recém-falecido, né? É um ambientalista famoso aqui do Brasil, no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, em vez de falar alguma coisa, diz: nós somos inimigos na época da ditadura, o Sirkis e eu. E depois, quando o Al Gore diz que tem muita preocupação com a Amazônia, o Bolsonaro diz que quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. O Al Gore se surpreende e fala: eu não estou entendendo o que você está falando. A resposta do Al Gore foi essa. Então, um sujeito que não tem nem muito entendimento daquele senso do que é correto ou não, até socialmente, né? Socialmente, foi isso que eu tentei dizer. Tem uma dificuldade de relacionamento social muito grande. Daí a hipótese da sociopatia. É uma pessoa que nem sabe com quem está falando, quais são quem é aquela... Por exemplo, você lembrou que o Al Gore foi vice-presidente, mas ele também foi candidato a presidente da República e foi roubado. Ele perdeu roubado na Flórida para o Bush filho. Né? Então, uma figura de... E depois, quando ele deixou a carreira política, né, institucional, ele se tornou talvez o mais importante ambientalista do mundo, né? Tem uma fundação, dirige, quer dizer, como é que um presidente da República do Brasil não sabe com quem está falando? Ele não sabia com quem estava falando. E havia ao lado dele também aquela figura patética do ministro das Relações Exteriores, que representa o país. Quer dizer, é uma sequência de situações vexatórias, né, para o país. E o pior é que ele responde. Eu havia visto, Rodrigo, agora há pouco também esse vídeo, e confesso para você que me fez mal até fisicamente, porque ele é deprimente, né? Você pensar que nós somos representados no exterior diante de figuras importantes, né? Do mundo político, do mundo social, por uma figura tão ridícula, não é? Tão rasteira como essa. É lamentável. Agora, não sei se vocês viram também, deveria se juntar este vídeo, viu, Rodrigo? Esse vídeo que você acabou de mostrar, deveria ser colado com o vídeo que o Fernando Moraes acabou de postar no Facebook, não sei se vocês viram, de balsas enormes transportando toneladas e toneladas de madeira, de árvores, de troncos de árvores. Mas uma coisa, eu nunca tinha visto aquele tamanho saindo próximo a Santarém, no Pará. Combinam, os dois vídeos combinam. Né? O que o Bolsonaro disse para o Al Gore e o Al Gore não entendeu é o que mostra aquele vídeo. Como explorar a Amazônia. Né? E a pessoa que faz a filmagem diz: olha, essas balsas passam normalmente à noite, hoje excepcionalmente estão passando de dia, então eu estou podendo fazer essa filmagem. É um negócio assombroso, né? Que exemplifica e concretiza esse desprezo do Bolsonaro pela Amazônia.
E o seu ministro também. Lembrando aqui, olha, o Riot Books diz: Al Gore é também o responsável pelo documentário Uma Verdade Inconveniente, justamente Sim. nessa linha do ambientalismo, né? Foi um filme muito fez muito sucesso, acho que há cerca de 8, 10 anos atrás, logo depois dele sair da carreira política. Ele se dedica ao ambientalismo. Exatamente. Aí vem falar de Amazônia e o presidente do Brasil diz para ele: vamos explorar juntos, eu quero os Estados Unidos explorando a Amazônia comigo. É um negócio deprimente realmente, né, Daiane? Mas não sei se você quer voltar para a questão da comunicação. Eu não queria deixar de passar o programa. Diga. Eu acho que eu não consigo mais ver o Bolsonaro somente como um sociopata ou alguma coisa assim, né? Eu olho para ele e vejo um cara vendido, completamente vendido, e que acha que ao chegar perto dos americanos e dizer: olha, eu estou disposto a fazer aquilo que vocês sempre quiseram, dar o Brasil de bandeja. E ele acha que ao falar isso vai ser super bem recebido e todo mundo vai falar: pô, agora sim, você é o cara, e você é genial. Eu tenho essa visão assim dele, diante dessa postura, que é uma postura completamente absurda. Muitos comentários aqui dos nossos internautas colocando a palavra vergonha como significado de toda essa situação. A Reginalíssima, no Superchat, diz: Rodrigo, claro que o Al Gore, que é ambientalista, não entendeu nada. O Bolsonaro e o ministro Araújo são ignorantes e nem conhecem o Al Gore, segundo aqui a Reginalíssima, né? É verdade. O ministro conhece, o ministro conhece, sim. Ele é um quadro. Baixo clérigo e tal. Mas podia ter mais comentários. Fala, Lala, fala. Não, podia avisar o presidente, pelo menos. Avisar, informá-lo de quem era, com quem estava falando. Exato. O Antônio Marcos Donaton diz: chega, não podemos esperar as eleições de 2022, impeachment, né? O Jorge Lima: um grotesco desse representando o Brasil, que vergonha, né? O comentário dele exemplifica muitos outros aqui. O Pedron Lani, esse é o perfil. Grande professor Lalo, saudade de suas aulas, abraço, diz aqui o Pedron, é o perfil dele. O Evaldo Abreu, no Superchat, diz: boa noite. A ABI toma providências contra os órgãos de imprensa que se mostram favoráveis ao autoritarismo, exemplo, Folha de São Paulo, que emprestou viaturas ao DOPS, perguntou aqui o nosso internauta Evaldo Abreu. Você sabe de alguma coisa disso, Lalo? Olha, bom, essa coisa do DOPS é da ditadura, né? E é um fato amplamente documentado, né? E a ABI, na época, teve uma posição bastante agressiva contra a ditadura. E, portanto, estava em posição também antagônica a esse procedimento da Folha de São Paulo. Em 1976, uma bomba foi jogada no prédio da ABI e destruiu o 7º andar daquele prédio lá no Rio de Janeiro, porque a ABI se colocava contra os desmandos, né, da ditadura, contra a arbitrariedade, e, obviamente, se coloca também contra aqueles que são coniventes e cúmplices, porque a mídia é cúmplice, né? Grande parte da mídia é cúmplice desse estado de coisas, né? A mídia... eu gosto de lembrar aquela famosa reunião do dia 22 de abril, em que a mídia, a televisão, a Globo, principalmente, deu destaque para várias falas de barbaridades de alguns ministros, né? Do Salles, da Damares e daquele que fugiu para os Estados Unidos, que era o ministro da Educação, que deu um destaque correto, né? Fez uma cobertura correta. Agora, o Paulo Guedes falou barbaridades maiores e não houve nenhum destaque às barbaridades do Paulo Guedes, né? Dizendo que tinha colocado uma bomba no bolso dos funcionários públicos, queria privatizar o Banco do Brasil. Isso a Globo não fez, porque o apoio dessa mídia, a política econômica deste governo continua intacta. Aliás, o Rodrigo, você mencionou o editorial da Folha. O editorial da Folha é uma tentativa de segurar o Bolsonaro na linha com a qual ele chegou ao governo e que a mídia, a Folha e os demais esperam que ele continue, de arrasar os direitos trabalhistas, de arrasar, de acabar com a soberania nacional, né, de fazer toda uma política econômica a favor do mercado e contra a proteção social, enfim, a questão do teto
do teto de gastos, não pode abrir mão do teto de gastos. Aquele editorial é um editorial quase que de chantagem. Não sai da linha, Bolsonaro. Foi isso que aquele editorial quis dizer. Agora, isso no conteúdo. A forma é brutal. Esse é o conteúdo. E a forma, como você já salientou, é brutal, né? É desumana. A forma, com aquele título, é desumana. Ô, Lalo, agora uma coisa importante, né, Daiane? A gente vinha falando isso aqui no comecinho do programa, até antes do Lalo ingressar aqui, é que as chamadas instituições baixam a cabeça para o Bolsonaro, ele fala as barbaridades que pode falar, as pessoas entram com notícia-crime no Supremo, o Supremo não reage, como o Lalo acabou de explicar aqui, a ABI entrou e o Supremo não faz nada, o Rodrigo Maia minimiza a declaração do Jair Bolsonaro. Agora, teve um lado positivo. A sociedade, pelo menos setores importantes aí nas redes sociais, reagiram fortemente, né? Sim, durante sim. todo o dia, centenas de milhares de postagens, até o professor Fábio Malini, eu vou até compartilhar aqui, o Malini, ele é um especialista no estudo das redes sociais, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele faz aqueles gráficos, né, que estudam as reações nas redes diante de fatos importantes. E olha só o gráfico que ele desenhou a partir da fala do Bolsonaro, falando que queria dar porrada, etc. O Malini diz, ao centro, o presidente Jair Bolsonaro, marcado em mais de 1.035.000 mensagens, pelo motivo das pessoas quererem saber, afinal, sobre os 89 mil depositados por Fabrício Queiroz na conta de Michele. Esse aqui é o gráfico. Então, esse aqui é o tamanho da reação. O Bolsonaro fez a provocação e teve, pelo menos dessa vez, teve uma reação grande nas redes sociais, não nas instituições. O Fábio Malini explica que não se trata de perfis falsos aqui nesse caso. Na sua imensa maioria, são cidadãos reagindo à fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, é importante a gente observar essa reação também. Você não acha, Lalo? Essa informação está, inclusive, na página no site da BI agora, nesse instante. A informação de que já ultrapassou 1 milhão. Na site da BI, a informação é que é 1 milhão de tweets. 1 milhão, mais de 1 milhão de mensagens a respeito do caso. E mais do que isso, na página da ABI, há várias reproduções de charges, porque além das mensagens de texto, há várias charges. A Laerte, aliás, foi a primeira, se não me engano, já no sábado, a fazer uma charge com a pergunta, né, que o repórter do Globo fez ao presidente da República, querendo saber sobre os 89 mil reais depositados na conta da Michele. E a Laerte fez uma bela charge e depois muitas outras se multiplicaram. Eu acho, Rodrigo, que isso é muito importante. É muito importante. Agora, nós temos visto que parece que há uma carapaça em torno do presidente da República que não permite que essas manifestações da sociedade influenciem, né, na possibilidade de ações mais concretas em relação a ele. Aliás, não só em relação às atitudes deles, mas atitudes do presidente da Câmara dos Deputados, que essa é a charge da Laerte, que foi feita, se não me engano, logo no sábado. Eu fui buscar lá na página da ABI, que realmente a ABI mudou realmente, está muito mais viva, né? Eu estava andando lá pelo site, então vocês estavam reproduzindo, mas conclui o raciocínio. O raciocínio era esse, quer dizer, o que dá uma certa angústia na gente é que todas essas manifestações, que são manifestações concretas, em cima de dados, em cima de fatos, elas não abalam, né, a posição nem do presidente da República, que não tem nenhum cuidado, né, em dar respostas coerentes para as críticas que sofre, mas pior ainda, não fazem com que o presidente da Câmara dos Deputados se mexa em torno da necessidade
cada vez mais urgente do impeachment. Não há como o país conviver. Eu acho que, eu não sei a que ponto chegaremos, né? Se haverá país em 2020. Aquela imagem, vocês precisam ver, a imagem da balsa é uma imagem simbólica. É o país sendo levado embora. É o país sendo levado embora. É simbólico, né? Mas tem uma dose de realidade muito forte, porque não são só as árvores, não. É a decência, é a civilização, enfim, é tudo aquilo que nós sabemos que está acontecendo nesse país nos últimos meses, né? Enfim. É difícil terminar de um jeito positivo, mas... É muito difícil, né? Essa imagem que você mostrou agora é uma imagem terrível. Como é que você pode ter algum tipo de esperança num presidente que tem esse diálogo que você mostrou aí com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? Você não pode esperar nada de uma pessoa desse tipo. Exatamente. Isso, olha, gozado, é interessante fazer essa comparação entre esses dois momentos. A ofensa, a ameaça ao jornalista do Globo, depois a coisa que o jornalista tem que morrer, porque não sei o quê, por causa do Covid, né? São agressões sérias, pessoais, etc. Mas eu acho que essa relação com essa situação com o ex-presidente dos Estados Unidos é muito mais grave, né? Porque essas duas, a de sábado e a de hoje, com jornalistas, é de um moleque, é de uma pessoa de QI rebaixado, com dificuldade de relacionamento. Agora, aquela é do país, é do representante do país, né? Se colocando para o mundo daquela forma. Claro, todas são muito graves, Tá certo. Olha, queria agradecer aqui pela presença do Laurindo Leal, Lalo, professor da Escola de Comunicação e Artes na Universidade de São Paulo, mas que esteve aqui falando em nome da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, associação aí centenária, né, que agora está voltando ao papel combativo de defender a democracia. Então, obrigado pela sua presença, pela sua participação, Lalo, e fica aqui aberto o espaço para outras vezes a gente ouvir a você ou outras pessoas também, outros dirigentes da ABI nesse momento de renovação da ABI. Obrigado, Lalo. Claro, eu agradeço. Só lembrando, são 112 anos de vida. Não é pouca coisa, não. Um grande abraço.